Por menos Estado e mais liberdade. Teoria do crime. Resumão sobre tipicidade. O que é um fato típico para o direito penal brasileiro? Eu sou Alexandre Lima, do canal Alexandre Lima BR, e esse é o tema de hoje do nosso vídeo em Drops Jurídicos. Tipicidade. O primeiro requisito dentro do conceito analítico tripartite de crime, fato típico, ilícito e culpável, para o nosso direito, para o direito penal brasileiro. Bom, antes de iniciar, falar um pouco sobre tipicidade, esse vídeo é mais para leigos, né, para ter uma noção do que é, e eu vou fazer um paralelo com algo externo, fora do mundo jurídico, para ficar mais fácil da pessoa entender o que é tipicidade para o direito penal. Quando a gente fala que algo é típico de uma região, nós estamos querendo dizer que aquilo pertence àquela região. Por exemplo, uma dança típica de um país, ou uma comida típica de um estado, de uma cidade, de uma região. Nós estamos querendo dizer que aquela comida, aquele hábito, aquela dança, aquilo dali é característico daquela região. Sendo assim, essa analogia para o direito penal quer dizer a mesma coisa. Tipicidade significa que aquele fato, aquilo que aconteceu, pertence ao direito penal. E dentro disso, a gente tem que seguir alguns requisitos. A gente tem que ver se encaixa, se aquele fato que aconteceu no mundo, né, aquele fato no mundo material, vai encaixar, se ele tem todos os requisitos para formar a tipicidade e, portanto, a gente diz, isso que aconteceu pertence ao direito penal. Principalmente dentro da teoria aqui no Brasil, a teoria adotada dentro da nossa Constituição, né, e nos coloca isso, que é o direito penal minimalista, né? O princípio da intervenção mínima, direito penal último ratio, ou seja, ele é subsidiário aos demais ramos do direito. O direito penal só é utilizado em casos muito específicos, né? Para tutelar os bens jurídicos mais relevantes. Bom, dentro dessa lógica, a tipicidade ela ocorre lá aí, ela tem uma evolução, né? Nós temos aí o causalismo, né? Lá com Franz von Liszt, Belling, o neocantismo, né? Com Mesger, entre outros, né? Não vale a pena ficar citando aqui, eu posso colocar, e também vocês também podem fazer comentários aí caso tenham alguma dúvida ou queira aprofundar, mas o vídeo é mais foco para leigo, né? Mas apenas para citar, há uma evolução dentro dessa estrutura, né? E alguns elementos são básicos, inclusive presente lá no causalismo, né? Esses 4 elementos aqui, conduta, nexo causal, resultado e adequação típica, estão presentes lá desde o causalismo, mas foi evoluindo, né? E com o finalismo mudou bastante coisa, né? Veltsin trouxe a teoria finalista, que é adotada desde 84, né? Onde o legislador fez a reforma na parte geral do Código Penal. É adotada a teoria finalista da ação, né? Ou seja, a conduta humana, Veltsin dizia, né? A conduta humana é uma conduta final, ela sempre destina ao fim. Então, aqueles elementos anímicos que estavam dentro do neocantismo, numa noção de culpabilidade psiconormativa, que é o dolo e culpa, eles estavam dentro da culpabilidade, que é o terceiro requisito nesse conceito tripartite de crime, né? Fato típico, ilícito, culpável. Hoje não, hoje a culpabilidade para o nosso ordenamento ela é meramente normativa, ela tem cunho axiológico, valorativo, né? Quem faz essa valoração? O juiz, claro, né? Culpabilidade vocês têm que pensar em reprovação, é sinônimo de reprovação, né? Então lá está a exigibilidade de conduta diversa, a imputação, né? A imputabilidade, né? A potencial consciência de ilicitude, né? Esses 3 estão lá na culpabilidade e compõem uma culpabilidade meramente normativa. Esses elementos anímicos ligados à vontade do agente, à consciência, né? E também aí, a quebra de dever de cuidado, que seria a forma culposa, né, de crime, né? A responsabilidade penal no Brasil ela é subjetiva, né? Não existe responsabilidade objetiva para o direito penal. Direito civil existe responsabilidade objetiva, mas o direito civil ele vai lidar com um vizinho que não pagou a dívida, com sei lá o que e tal. Aqui não, aqui nós estamos falando de um ramo de direito público, algo que há um interesse social que essas condutas não sejam praticadas, né? Nós estamos falando de homicídio, de sequestro, de estupro, de roubo, né? Nós estamos falando das condutas mais graves e que exigem uma atenção especial. E aqui trata-se do direito de punir, né? O ius puniendi, essa pretensão punitiva que é monopólio do Estado. Então o direito penal é diferente.
Em direito penal, o assunto é mais relevante do que o direito civil. E, portanto, a responsabilidade aqui ela é subjetiva, né? Bom, então esses elementos de a consciência, a vontade aqui, né, o dolo, né, a culpa, foram trazidos, retirados lá da culpabilidade no neocantismo e agora passando aqui para o finalismo, e eu vou explicar para vocês a estrutura da tipicidade dentro disso. Não se preocupe com essas palavras, essas coisas que eu estou dizendo, porque eu vou fazer vários vídeos explicando sobre isso, tentando fazer vídeos mais curtos. Esse vídeo aqui especificamente será um pouco mais longo, porque ele é um resumo de tipicidade, então não tem como eu falar pouca coisa, né? E eu tenho que dar algumas noções, introduções, mesmo que eu faça vídeos depois sobre esse assunto, porque senão vocês vão se perder, vocês não vão entender aqui dentro o que é essa tipicidade. Bom, eu fiz um desenho aqui, esse desenho não é meu, é um desenho muito comum em doutrina, enfim, né, em material para vocês poderem estudar, em direito penal. Eu acho que não é muito difícil de conseguir isso, mas eu estruturei aqui e vou explicar da minha forma, tentar ser o mais de fácil compreensão possível para que vocês entendam. Bom, então vamos aqui. A tipicidade, primeiramente, tipicidade formal, não se preocupe, eu vou explicar o que é tipicidade, porque a tipicidade não é meramente formal, ela tem que ser formal e material, mas calma, vamos com calma aqui. Então a tipicidade formal, ela é composta, deixa eu só colocar aqui, ver se está pegando bem a câmera e poder ver aqui o papel também para ir mostrando para vocês. Ela é composta de uma conduta humana, né? Apenas seres humanos, apenas pessoa pode praticar crime. Então uma conduta, essa conduta ela tem que gerar um resultado, tem que acontecer alguma coisa, tá? Pode ser até um resultado meramente normativo, um resultado formal, de mera conduta, ou mesmo um resultado material, mas tem que acontecer alguma coisa, né? Tem que gerar um resultado. Então, conduta que gerou o resultado. Obviamente, se a conduta gerou o resultado, tem um liame causal, tem um nexo de causalidade, uma relação de causalidade entre a conduta e o resultado. Essa conduta e o nexo causal e o resultado, tem que haver também, dentro dessa conduta, consciência e vontade voltada ao resultado, para a produção do resultado. Tá? Isso aqui um dolo direto, né? Mas é só para vocês entenderem, até porque o elemento subjetivo genérico do tipo penal é o dolo, né? A regra é que os crimes têm que ser dolosos, a exceção culposa, mas é exceção, né? Tanto é que tem que estar expresso. Se não tiver um tipo dizendo expressamente a forma culposa, não tem a forma culposa daquele crime. Bom, então tem que ter consciência, né? A consciência é saber que aquela conduta que você está praticando pode gerar o resultado. Isso que é consciência, né? E a vontade é o desejo de querer produzir o resultado. Quer dizer, eu tive essa conduta para gerar esse resultado. Tudo isso daqui tem que haver adequação típica. O que é adequação típica? Tem o tipo penal lá. Por exemplo, artigo 121 do Código Penal, matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Tem um tipo penal, né, com uma pena combinada, uma pena em abstrato combinada pelo legislador. Então, quer dizer, o legislador fez, aí é política de novo, né? Quem é que faz isso? O legislador. Eu sou deputado federal, senador, né, que aprova essas coisas. Às vezes, eles nem sabem, né? Às vezes eles nem entendem nada disso, claro que tem uma assessoria jurídica por trás disso, mas é ele lá que aprova, ele que diz, eu concordo com isso, não concordo, tá? Peço vistas e tal, modifica isso, aqui. Então, é por isso que a política é tão importante, a política é que decide tudo isso, né? E interfere na nossa vida. Então, a adequação típica. O legislador fez a previsão lá em abstrato daquele tipo penal. Matar alguém, pena de 6 a 20 anos, homicídio simples, se for qualificado, de 12 a 30. Então, fez aquela previsão. Então, isso daqui que aconteceu tem que ter uma adequação típica, tem que ter uma previsão lá anterior ao fato que aconteceu, né? Tendo tudo isso daqui, nós formamos, portanto, a tipicidade formal. Vamos destrinchar aqui dentro da conduta para que vocês entendam isso. Já que aqueles elementos psicológicos, anímicos ao sujeito de dolo e culpa foram retirados da culpabilidade e trazidos para a tipicidade, a conduta ganhou duas dimensões distintas. A conduta ela pode ser subjetiva, tá? Então aí avaliando aí o sujeito, ou objetiva, avaliando a ação ou omissão do sujeito. Subjetiva.
Dolo ou culpa? O dolo, ele pode ser o dolo direto, tá? Que é a consciência e vontade. É esse desenho aqui que eu fiz para vocês. Consciência e vontade voltada ao resultado. É o dolo direto. O dolo pode ser indireto, tá? E isso não é uma construção de doutrina nem nada, não. É uma extração do texto legal. Tudo isso é esquematizado, estruturado, por isso que é um conceito analítico de crime. Por quê? Porque você vai analisar o texto legal, né? Então, aqui nós temos, o legislador adotou duas teorias, a teoria da vontade e a teoria do assentimento. Então tá lá no texto legal. A gente pode até pegar aqui, eu deveria pegar, né? Já deixar aqui pronto para vocês para mostrar, mas eu não peguei. Mas depois eu pego no celular aqui e mostro. Vamos só explicar, depois eu mostro para vocês o artigo que respalda esse raciocínio jurídico aqui. Então, dolo direto, né? É o mais fácil de entender, consciência e vontade voltada ao resultado. Eu peguei uma faca, enfiei no João, querendo matá-lo. Esse é o dolo direto. O dolo indireto, ele subdivide-se em dolo eventual e dolo, eu não sei se está pegando na câmera, acredito que sim, em dolo eventual e dolo alternativo. O dolo alternativo eu coloquei um destaque aqui porque ele é como se fosse uma mescla entre dolo direto e dolo indireto. Ele não é bem apenas um dolo indireto. Vou explicar por quê. Primeiro vamos falar do dolo eventual. O dolo eventual, a diferença dele é um pouco tênue entre a forma culposa de crime. Vamos colocar assim que fica bem fácil, o homicídio. Dolo direto, eu enfiei a faca no João querendo matá-lo, dolo direto. O dolo eventual, ele seria, vamos colocar assim, José está dirigindo um veículo em alta velocidade, em via pública, né, quebrando um dever de cuidado, e ele está produzindo com isso um risco da produção do resultado. Ele tem consciência disso, é uma pessoa normal, maior de idade, não tem nenhuma debilidade mental, etc. É uma pessoa normal. Ele sabe que com aquela conduta dele ele pode causar um resultado que é indesejável pela sociedade, inclusive há previsão como crime, né? Ok, ele continua em alta velocidade. Se ele está em alta velocidade e diz assim, olha, eu confio no meu taco, meu carro está com manutenção em dia, eu sou um bom motorista, eu não ingeri nenhuma bebida alcoólica, se aparecer alguém na frente eu vou desviar, eu consigo parar o veículo, né? Enfim, ele está quebrando um dever de cuidado, mas ele não tem a vontade voltada ao resultado e também não quer, não deseja aquilo, né? Ele não é indiferente à produção do resultado. O dolo eventual é aquele onde você assume o risco de produzir o resultado e é indiferente ao resultado. Desculpa a expressão, mas é o foda-se. É aquele cara que está em alta velocidade e diz assim, olha, eu estou em alta velocidade, não estou querendo matar ninguém não, mas se pular alguém na frente, foda-se também, tem muita gente no mundo, não sou eu mesmo, foda-se. Né? É o dane-se, aconteça o que acontecer, eu vou fazer a mesma coisa e acabou. Né? Esse é o dolo eventual, é aquele que assume o risco de produzir e é indiferente, ele tem que ser indiferente, é aí que está o X da questão para poder definir o dolo eventual, ele é indiferente à produção do resultado. Dolo indireto na forma eventual. Veja bem, existe a vontade, mas a vontade ela é produzida para outro resultado, tá ok? No dolo eventual, a vontade é voltada a outro resultado, mas ele é indiferente ao resultado que pode acontecer aqui para a formação da tipicidade, o resultado que é indesejável pelo direito. Né? Então, aí ele vai responder de forma dolosa pelo crime. Nesse exemplo que eu dei do sujeito em alta velocidade e ele dane-se, se pular alguém na frente eu atropelo mesmo e o problema é da pessoa, ele vai responder por homicídio doloso. Né? Se é na outra forma, ele quebrou o dever de cuidado, mas ele achou que dava para desviar, etc, etc, ele vai responder na forma culposa. Então aí é uma questão de prova, aqui nós estamos falando de direito material. Né? Questão de prova e tudo é outra história, que é a previsão em abstrato que o legislador fez. Se for comprovado que ele tinha intenção de fazer aquilo, aí é dolo. Né? Se não, aí ele pode responder, né? E tem que avaliar, né? Cada caso é um caso, pode responder na forma culposa. Né? No caso do homicídio, que há a previsão da forma culposa. Tem crimes que não admitem a forma culposa. Né? Como eu disse, via de regra é o dolo. Bom, já o dolo alternativo
ele tem consciência e vontade voltada a um resultado que é indesejado pelo direito. Mas é mais de um resultado. Não é um resultado apenas, é dois ou mais. Exemplo, eu não gosto de João e estou querendo ou lesionar ou matar João. Eu pego uma arma de fogo e atiro em João. Para mim, tanto faz, para mim pouco importa se vai ferir ou vai matar João. Se vem a ferir o João, lesão corporal. Se vem a matar ele, homicídio. Eu tenho vontade voltada a mais de um resultado, é o dolo alternativo. Pode ser um ou pode ser outro. Qual a diferença disso? Aí a pessoa fala assim, mas então é dolo direto, é a mesma coisa? Não, não é. Tem uma diferença muito grande e prática disso, não é só sexo dos anjos aqui que a gente está discutindo, não. Se para mim eu tenho dolo alternativo, pode ser um resultado ou pode ser outro, para mim tanto faz, e eu atiro em João e lesiono João, eu vou responder por lesão corporal. Porém, se meu dolo é direto de matá-lo, eu não vou responder por lesão corporal, eu vou responder por homicídio tentado, na forma tentada. Porque eu lesionei ele, mas a minha intenção, meu dolo, vai sempre se ver o dolo, a intenção do sujeito. Há um erro de atecnia dizer apenas intenção. É consciência e vontade voltada ao resultado. Se o meu dolo é de matar, eu vou responder pelo crime incompleto, o crime de homicídio incompleto, pela uma norma de extensão do tipo, na forma tentada. Né? Então eu vou responder por homicídio tentado, homicídio dolo tentado. Né? Essa que é a grande diferença aí do homicídio, do dolo alternativo, né, para o dolo direto. Bom, culpa aqui, nós temos 3 formas de culpa, né, que é uma quebra de dever de cuidado, condutas aqui negativas e positivas, né, a imprudência, a negligência e a imperícia. Tá ok? A imprudência, né, de você avançar, você ir além do ponto, vamos colocar assim, que fica mais fácil de todo mundo entender. A negligência, você negligenciar, você não cumprir normas de cuidado, né, que o direito inclusive te impõe. E a imperícia é você não saber fazer algo, né, você é imperito, você não tem a técnica correta para se fazer aquilo. Né? Enfim, né, por exemplo, dirigir sem carteira de habilitação, você não é habilitado, você não tem a técnica para isso. Enfim, acho que isso aqui é bem tranquilo de entender o que é. E aqui há um caráter, obviamente, normativo, né? Axiológico, valorativo. Quem vai fazer essa valoração? O juiz, né? Lógico. É um ser humano para poder pensar mesmo. Né? Se não precisasse de pensar, não precisasse de valorar, não precisasse de colocar um juiz lá. Né? Aliás, a gente estaria jogando dinheiro público fora, né? Pagando estrutura, paga sujeito pro cafezinho, e paga assessor, e paga escrivão, e paga oficial de justiça, e paga não sei o que, não precisava disso, né? Óbvio que tem que ter pessoas lá porque precisa de pensar. Se for só pegar e encaixar na lei. É por isso que o Estatuto do Desarmamento, por exemplo, é uma aberração. Está fazendo avaliações subjetivas. Isso é tipo da prestação jurisdicional. Isso não é função do legislador. As normas a norma jurídica, a lei, ela é o quê? É a lei, né? Aí no caso a lei. Ela é uma regra, ela é cogente, ela é geral, ela é abstrata e ela é inovadora. Ela é abstrata, é criada com base abstrata. O legislador não sabe quem eu sou, não. Ele não sabe quem é Alexandre Lima, ele não sabe quem... Ele não tem como fazer essas avaliações subjetivas, não. E como é que ele vai cortar o direito de todo mundo ter arma de fogo para dizer, não, senão ele vai matar o vizinho. O João mata o vizinho, e eu? O que eu tenho a ver com isso? Então, quer dizer, é uma aberração. Estado de desarmamento é uma aberração. Mas, enfim... Aqui na conduta objetiva é uma ação ou omissão. Então a conduta subjetiva, já destrinchei aqui para vocês, e a conduta objetiva, dentro aqui. Então quando a gente fala aqui em conduta, nós estamos falando em 2 dimensões de conduta. A subjetiva, consciência, vontade, voltada ao resultado, ou quebra de dever de cuidado, etc. Aqui no meio, a relação de causalidade, que eu vou fazer um vídeo específico disso, tem um monte de coisa. Pode parecer óbvio, né? Pessoa, conduta que deu causa ao resultado. Parece meio óbvio, né? Mas tem uma série de detalhezinhos aqui dentro. Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, que aqui não dá para fazer, senão o vídeo vai ficar grande demais. Resultado da equação típica. Vamos lá. Conduta objetiva pode ser através de uma ação, que é uma conduta comissiva, tá? Ou omissão. A omissão, ela pode ser própria ou imprópria. Eu já fiz um vídeo sobre isso para vocês. Eu não vou destrinchar aqui, porque senão o vídeo vai ficar mais longo ainda. Mas ela pode ser uma conduta objetiva por omissão própria ou imprópria. Formou isso daqui, nós temos a tipicidade formal. Por que formal? Porque é a forma da lei, é o que está lá na lei.
né? Não que a tipicidade material não tenha respaldo jurídico no texto legal, tem, numa avaliação sistêmica, né, conglobante, etc. Nós chegamos a isso também. Mas a tipicidade meramente formal é isso daqui, né? A formal objetiva seria excluindo esses elementos psicológicos ou ligados ao sujeito, e a tipicidade formal subjetiva seria incluindo isso, vontade, intenção do agente, etc., né? A valoração da conduta, a quebra de dever de cuidado, etc. Bom, então nós temos a tipicidade formal. A tipicidade também tem que ser material. Eu vou fazer um outro vídeo sobre isso, porque tem uma série de teorias e detalhes aqui no meio, né? Eu tenho que falar de Zaffaroni, por exemplo. Zaffaroni é tipicidade conglobante. Ele tem uma contribuição em tipicidade material também. Mas eu queria dizer era Roxin. Aliás, eu vou falar sobre tipicidade conglobante, já que eu citei aqui, eu vou citar rapidamente também. Tipicidade conglobante, ela é quando tem as causas de excludente da ilicitude. Eu não queria nem dizer, porque não mistura um pouco. Mas as causas de excludente da ilicitude, basicamente, é legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Se vocês forem na parte geral do Código Penal, o legislador não fala ali o que é exercício regular do direito e estrito cumprimento do dever legal. Por quê? Aquilo vai estar externo, vai estar em outras normas, inclusive fora do direito penal. Então, se você pega todo o ordenamento jurídico, se o ordenamento jurídico te permite praticar aquele fato, para Zaffaroni o fato não é nem típico. É claro que é uma divisão meramente acadêmica, porque dentro da antijuridicidade o sujeito vai escapar. Né? Se o direito autoriza ele fazer aquilo, obviamente vai ter a tipicidade, mas o fato não será ilícito, não será antijurídico e, portanto, não tem crime. Né? Porque crime é fato típico, ilícito, culpável. Mas para o professor Zaffaroni, o direito penal não poderia nem considerar o fato como típico. Para ele seria atípico. Né? Não a legítima defesa e o estado de necessidade. Mesmo com a tipicidade conglobante, para Zaffaroni, legítima defesa ou estado de necessidade é típico. Não é antijurídico, não é ilícito, mas é típico. É um fato típico. Agora, exercício regular do direito ou estrito cumprimento do dever legal, se a lei te obriga a fazer algo ou a lei te autoriza a fazer algo, o fato não poderia nem ser típico para o raciocínio do professor Zaffaroni. Bom, mas enfim, depois eu posso também fazer um vídeo mais específico sobre isso. Então a tipicidade material, ela é uma valoração se aquilo é uma série de valorações que se pode fazer. Espera aí que está caindo aqui esse meu celular aqui. Aí, deixa eu colocar aqui o celular, que aí eu já aproveito e já pego aqui também o texto legal para vocês. Aqui, abrir ele aqui. Aqui. Onde é que tá? Hoje eu vou deixar aberto aqui, que aí no final depois eu posso mostrar para vocês também. Mas enfim, onde eu estava, assim, tipicidade material. Então, a tipicidade material é uma valoração também da conduta, do resultado causado e se há a imputação, se pode ser imputado a produção do resultado ao agente, né? Então, por exemplo, a contribuição de Roxin com imputação objetiva. Imputação objetiva você já tem que pensar na palavra risco, né? Criação, incremento, risco proibido, relevante. Aqui, aquela conduta que você gerou, aquele risco, ele tem que ser relevante para a produção do resultado. Então, por exemplo, o sujeito que quebrou uma norma de trânsito, ele estava numa carreta e comeu a faixa do outro lado, uma faixa contínua que não poderia atravessar, né? A faixa contínua substitui o canteiro central, então você não poderia passar aquilo dali. Ele tentou fazer uma ultrapassagem e aí vem um motoqueiro do outro lado e bateu, entrou debaixo da carreta. Então o sujeito quebrou uma norma de cuidado, mas aí a perícia constata que pelo ângulo, a velocidade da moto, etc., fica constatado de forma cabal que o sujeito teria entrado debaixo da carreta e morrido do mesmo jeito, independente da carreta estar certa na sua faixa ou não. Ou seja, aquela quebra de dever de cuidado não foi relevante na produção do resultado. O resultado aconteceria de qualquer jeito. Então não pode ser imputado a ele. Essa é a teoria da imputação objetiva, né? A tipicidade material também tem alguns princípios que até na nossa Constituição, por ser um direito minimalista, né, precisa da intervenção mínima, como o princípio da lesividade, né? A conduta ela tem que ser materialmente lesiva, quer dizer, ela tem que ter provocado realmente, relevantemente, um prejuízo ao bem jurídico tutelado, à vida, ao patrimônio, etc., né? Os bens jurídicos tutelados pelo direito penal. Princípio da insignificância.
né? Por exemplo, o sujeito roubou uma caneta Bic, né? Um clips, uma coisa tão insignificante. Não feriu realmente, materialmente, o bem jurídico tutelado, aí no caso o patrimônio. Então, se o sujeito furtou um clips, né, não pode ser, ter uma adequação típica, o sujeito responder por crime e ser preso porque furtou um clips. Né? Isso é coisa para os outros ramos do direito resolver. Ele vai ter que pagar o clips, lógico, né? Mas isso é coisa para o direito civil resolver, isso não é coisa para o direito penal. Daí prender o sujeito é uma coisa que extrapola, não é razoável, né? Dentro dessa lógica de princípio de intervenção mínima. Né? É claro que não é olhar, não vai ser olhar só o clips, por exemplo. Eu roubei o clips, mas eu taquei uma arma de fogo na cabeça do cara. Falei, passa o clips. Aí é diferente. Aí tem uma relevância. Eu ameacei a vida de uma pessoa. Aí é diferente, aí é outra história. O princípio da adequação social, por exemplo, condutas que são comuns na sociedade, por exemplo, lesão corporal, a doutrina também coloca muito esse exemplo. A mãe que fura a orelha da criança para colocar um brinco. Aquilo ali é lesão corporal. Formalmente, se a gente vê só a tipicidade formal, a mãe praticou um fato típico de lesão corporal. Só que aquilo socialmente é aceito, a sociedade aceita. Aliás, não só aceita, como é uma conduta esperada. Né? A maioria das pessoas, eu até acho um pouco ridículo isso, eu preferia que não furasse a orelha da criança, não. Mas a maioria das pessoas na sociedade até espera que a mãe pegue e coloque um brinquinho na orelha da criança, já fure a orelha, né, de menina, né, claro, né? Já fure a orelha da sua filha e coloque lá o brinquinho e tal. Então, quer dizer, socialmente aceito. A sociedade tem que minimamente reprovar aquilo dali. Se a sociedade aceita aquilo, não tem tipicidade, né? Material, sob a perspectiva material. Também aí, né, ferir bens jurídicos de terceiros, então tem que ferir o bem jurídico de terceiros. Então, por exemplo, destruição de coisa própria, né, autocolocação em risco, coisas assim também não teria a tipicidade material. E a tipicidade tem que ser material, ela tem que ser formal, primeiramente, e depois tem que ser também material, senão nós não temos um fato típico. Então é isso aí, gente. Me desculpa também, eu não faço roteiro, porque se eu fizer roteiro, seria até bom eu fazer o roteiro, já colocar os textos da lei aqui pra vocês e tal. Mas se eu faço roteiro e aí eu tô gravando e lendo também, eu já sou um pouco gago e tudo. Se eu fizer isso, eu travo. Eu já tentei fazer, não dá certo. Então às vezes eu posso esquecer alguma coisa, eu peço desculpa. Porque aí eu tô falando de cabeça, então fica difícil, né? Às vezes eu posso esquecer algum detalhe aqui, eu posso acrescentar. Se vocês tiverem alguma dúvida, não tiver entendido, pode colocar aí nos comentários que eu explico sem problema algum. Então é isso aí, gente. Espero que tenha ficado claro. E é isso aí, gente. Até os próximos vídeos. Muito obrigado.